Ok, então vamos para a próxima aula. A nossa próxima aula agora, a gente teve uma primeira aulinha, coisa rápida, né? Na verdade foi só uma apresentação. A segunda aula foi falando sobre a atenção perfeita e a atenção criadora. Agora a gente vai falar sobre a atenção dispersa e a atenção obsessionada. Bom, estar distraído é o mesmo que estar atento dispersamente. Como funciona isso? Você está atento ou está disperso? Na verdade, você está atento dispersamente. Atenção significa, lembra, concentrar os sentidos. O contrário de estar disperso. A consciência que estava direcionada a um objeto, lembra do número 12? Ou a uma ideia, uma meditação, ela é desviada por fatores externos, fatores alheios ao que se estava sendo apreciado. Você está meditando sobre o 12 e de repente o cachorro late. O que tem a ver o 12 com o cachorro latindo? Você está concentrado no número 12, meditando sobre o 12 e de repente o telefone toca. Isso vai dispersar, de repente, a buzina de um carro que passa na rua. Isso vai dispersar a sua atenção. O resultado, com a intermitência do barulho, vai produzir a descontinuidade da sequência das ideias. Você estava meditando sobre 12, começa a surgir que em 1512 Américo Vespúcio morre e que em 1507 você começa a juntar aquelas ideias, de repente o carro buzina, o celular toca, de repente o familiar bate na porta e aquilo começa a dispersar e você perde a sua concentração. Isto é atenção dispersa. 15 minutos com esse tipo de atenção são suficientes para desestimular a sua leitura, o seu estudo, enfim, aquilo que você estava se concentrando. Além, é claro, de lhe causar um desprazer por causa da falta de continuidade da ação, a vaga lembrança do que estava lendo, do que estava meditando. Então, a gente vai ver umas maneiras da gente corrigir esse tipo de desvio. É claro que a partir de agora, quando você entende a atenção dispersa, você então é por isso que eu não consigo me concentrar, porque eu estou estudando perto de muito barulho, onde as pessoas estão sempre fazendo barulho, etc e tal. Então a partir daí você já começa a ter o seu entendimento de como melhorar a sua concentração para um melhor aprendizado. Mas existem pessoas que se habituaram a ler ou a estudar em ambientes barulhentos. Existe, eu sei disso, ainda mais nos nossos dias, de hoje. Não é? Para outras, ruídos de outra natureza ou em outra situação, talvez poderiam causar interferência na tarefa mental. Alguns estão acostumados, outros não. Pode acontecer ainda que o texto consiga atrair fortemente a sua atenção, e a pessoa tenha aprendido o hábito de pegar novamente o fio da ideia assim que a interferência tenha provocado o rompimento de sua concentração, de sua continuidade. Rompeu, dispersou, mas rapidamente você consegue voltar. Existem pessoas que conseguem fazer isso. E também, em determinadas horas da noite, por exemplo, ou lugares silenciosos, as distrações são, assim, desconsideradas, podemos dizer. Agora, já no caso em que há pessoas, né, não sei se é o seu caso, que tenha se habituado a ler ouvindo música, por exemplo. Ler ouvindo música. Eu, por exemplo, não consigo manter a minha concentração ouvindo música, mas existem pessoas que conseguem usar a música para bloquear qualquer rompimento da sua concentração enquanto ela lê. Pode ocorrer
a essa pessoa, quando ela está ouvindo uma música, uma canção, que ela não se distraia por isso, porque aquela canção, aquela música está bloqueando qualquer interrupção da sua concentração. Agora, se em qualquer momento você para de prestar atenção no texto que está lendo e começa a prestar atenção na letra da música, logo você vai dispersar o texto que estava lendo, o conhecimento, a informação que você estava lendo. Então vai haver uma quebra, uma interrupção na sua leitura, ou em determinada parte do texto que você está meditando, estudando. O ato de somente ouvir não exige atenção consciente. Agora, o escutar sim. Dessa forma, nós podemos ouvir algo, porém sem escutar algo. Nós estamos ouvindo, mas sem escutar. Isto é comum na maioria das situações diárias. A especificação é a especificação que determina a atenção auditiva direciona ou pode ser direcionada em grupos de momentos. A gente pode definir isso o seguinte: na situação de somente ouvir a música enquanto se lê ou se estuda, essa música ela pode funcionar como um isolante, como eu acabei de dizer, em relação aos outros sons externos. Ela isola e ela cria uma certa barreira, uma certa bolha, e você consegue então se concentrar no estudo, naquilo que você está lendo, por exemplo. Se você vai por esse caminho, você vai conseguir chegar a uma atenção livre de dispersões. Agora, de qualquer forma, esses exercícios de atenção perfeita que eu estou lhe apresentando aqui nesse treinamento, nesse curso, vai treinar, vai lhe capacitar na consciência, mantendo você ou mantendo a consciência dirigida para uma linha mental de raciocínio. Esse treinamento é importante, sem deixar que qualquer desvio conveniente afaste o percorrer dos olhos daquilo que você está estudando, daquilo que você está concentrado. Então a gente está falando aqui de atenção dispersa, coisas que vão dispersar a sua concentração, o seu estudo. Aí a gente tem a segunda atenção, ou a quarta, digamos assim, né? As últimas duas, a quarta atenção, que é a atenção obsessionada. O que é a atenção obsessionada? É a preocupação. Preocupação é a palavra comum que vai definir esse tipo de atenção. Ela não só atrapalha o ato mental, como provoca o desinteresse no assunto que você está estudando. Estar preocupado é estar com a consciência obsessionada por ideias parasitas que vão estar sugando você enquanto você tenta se concentrar, mas infelizmente não consegue. Isso vai interceptar o feixe de luz do conhecimento. Lembra da atenção perfeita? Isso vai interceptar esse feixe de luz que vai é, que que dirigia você para o alvo daquilo que você estava buscando na concentração. Problemas de desordem financeira, problema de desordens afetivas, sentimental, orgânica e principalmente volitiva. Isso vai fervendo entre o sentido dominante e a matéria que você está tentando se concentrar. E aqui a gente vê os fatores negativos que afloram de dentro para fora das pessoas, enquanto elas estão tentando se concentrar. O pior é que em determinadas situações são ou
podem se tornar progressivamente incontroláveis. Então, você acaba se dando totalmente àqueles sentimentos de preocupação e você simplesmente não consegue mais estudar, se concentrar em absolutamente nada. Isso é muito sério. O procedimento imediato deve ser o estancamento da tarefa. Então você deve parar o que você está fazendo, adiando aquela situação. Outra alternativa, claro, adiando para resolver o problema que surge de dentro para fora, que é a atenção obsessionada às preocupações. Tá? Outra alternativa seria a especificação em um exercício bom, é você escrever numa folha de papel. Você pega uma folha de papel e você escreve tudo aquilo que está provocando, que está surgindo como obstáculos, todas as suas preocupações que impedem você de se concentrar. Problemas afetivos, problemas financeiros, coloca tudo no papel. Por quê? Colocando o que aflige você fora da sua mente, escrevendo numa folha branca, ao escrever isso, a intensidade ou a frequência das ideias parasitas, ela vai diminuindo sensivelmente. Essa ocupação vai gerar uma ação em você. A mente ocupada com algo não se desvia fácil. Por quê? Porque a ocupação, ela produz atenção. E quem não se ocupa, se preocupa. Ok? Dá para gravar isso, né? Olha, grava isso aqui, ó. Quem não se quem não se ocupa, se preocupa. Somente não se preocupa quem se ocupa. Dá para gravar, não dá? Bom, a gente vai concluir essa aula com um relato do padre Narcísio Irala. Ele tem um relato, um exemplo sobre atenção. Ele relata, e eu vou ler aqui para vocês essa atenção, tá bom? Ele diz assim, no relato: tive um companheiro dotado de admirável concentração. Era um apaixonado pela matemática. Ele, logo após o café da manhã, abria o livro e ia passando teoremas, páginas e horas, esquecido de si mesmo e de tudo que o cercava, sem dar-se conta dos ruídos ou sinais da companhia, até certo momento em que despertava daquela profunda concentração. Depois de 3 ou 4 horas, quando ingressou, depois de 3 ou 4 horas, a minha leitura aqui não foi boa. Ele ficava ali de 3 a 4 horas. Quando ele ingressou na universidade, na Faculdade de Ciências Exatas, relata aqui o padre, chamou de tal modo a atenção que foi considerado o talento mais primoroso que jamais passara por aquela universidade. Seu extraordinário talento aparelhava com a profundidade de concentração. Agora, eu quero dar um exemplo para você, que é o de Napoleão Bonaparte. Olha, Napoleão Bonaparte, ele tem uma frase interessante, que ele diz assim: uma cabeça sem memória é uma praça sem guarnição. Por quê? Porque sua capacidade de concentração, a capacidade de concentração de Napoleão, era a base da sua extraordinária memória. Ele conhecia praticamente todos os seus soldados pelo nome. Então, treinar a sua memória, treinar a sua concentração é indispensável para o seu sucesso em todas as áreas da sua vida.